se fosse o chiaroscuro aumentado, ele é ainda mais exagerado, ele é ainda mais radical. O contraste que já era grande fica maior ainda. Você pega o preto mais preto e o branco mais branco, o escuro. Até se você pensar em termos de análise cromática, né, de análise de cor mesmo, de luz e sombra, você pega o escuro mais escuro e o claro mais claro, pá, você bota num choque sem gradações, porque o claro escuro usava gradações. Você ia daquele escuro para o claro, mas você tinha cinzas, né? Você tinha graus, você tinha sutilezas. No tenebrismo do Caravaggio, não tinha gradação, era choque, era pá, era muito escuro, muito claro, muito preto, muito branco, muita luz, muita escuridão e tum! E você joga elas num contraste absoluto. Quando você bota elas duas em um contraste muito direto, sem gradação, sem cinzas, né? Sem nuance nenhuma, esse escuro vai ficar ainda mais escuro e esse claro vai ficar ainda mais claro, né? Porque a qualidade de cada uma vai ressaltar ainda mais a qualidade do outro, né? Se você tem gradações, se você tem sombras, se você tem nuances, esse contraste fica um pouquinho mais amaciado, né? Fica menos contrastado. E se você tira essa gradação toda, você tira todo esse meio de campo, você está pegando, você já está exagerando o seu claro, você já está exagerando o seu escuro, você está, né, aumentando tudo e tirando todo o contraste aqui do meio, você está tirando todas as nuances e pum, você está grudando um muito claro do muito escuro. Você está fazendo o quê? Você está trazendo drama, você está fazendo uma luz muito teatral, muito dramática, operística. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me, to hold me and to hide me. Let me say you'll share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. Barroco. E sim, não é à toa que a gente olha e pensa que aquilo parece tão operístico, né? Tão dramático, tão teatral. É sim, porque esse efeito do tenebrismo causa exatamente isso. Em um dado momento da sua vida, o Caravaggio ficou conhecido como o maior pintor de Roma. O pintor mais famoso de Roma. Ele teve um período de grande sucesso e ele inclusive formou uma geração toda depois dele, que eram chamados de os caravigistas, ou, né, os tenebristas, porque seguiram a sua técnica do tenebrismo, e então foi toda uma geração de discípulos dele, de alunos dele, que seguiu os seus ensinamentos e carregou aí o seu legado para depois. Como eu estava dizendo, ele teve uma fase de muito sucesso em Roma, mas a sua vida muito atribulada não deixou que isso perdurasse para sempre. Enquanto ele estava ainda em Roma, ele, como eu disse, a vida dele foi marcada, né, totalmente atravessada por problemas legais, jurídicos, de segurança física, inclusive, né, brigas, vinganças, vendetas, muitos dramas. E quando ele estava ainda em Roma, ele espancou um nobre chamado Girolamo Stampa, que era convidado do cardeal para quem o Caravaggio estava trabalhando. Então, assim, né, sem noção duas vezes, por espancar um homem, espancar um homem nobre de uma casa rica e convidado do cardeal. Por isso, ele foi preso. Além de ter espancado esse nobre convidado cardeal, ele já tinha sido preso assim, em pequenas prisõezinhas por brigas e tumultos. Em 1906, ele foi preso por se vocês viram aquele vídeo que eu fiz, aquela série de vídeos que eu fiz sobre as brigas, as confusões e as tretas e barracos entre pintores famosos, esse episódio aqui aparece lá e é ele que eu estou me referindo agora. A briga dele feia com o Giovanni Baglioni, ele foi preso por calúnia e difamação, passou um tempo preso de verdade. Essa foi uma baixaria entre os dois e terminou com o Caravaggio preso por um período. Ele saiu em 1604 e ele foi preso mais algumas vezes ao longo desse ano por posse de armas ilegais e brigas com policiais. Nesse mesmo ano, ele atacou um garçom de uma taberna, quebrando um prato de alcachofras da cabeça do pobre coitado do garçom. Em 1605, ele foi obrigado a passar 3 semanas em Gênova, depois de ferir o notário Mariano Pasqualone de
Kumoli devido a uma briga por causa da Lena. A Lena era uma prostituta que foi modelo do Caravaggio em vários dos seus quadros, inclusive ela foi uma das amantes dele. Depois desse tempo todo, ele voltou para Roma, ele foi processado pela proprietária do imóvel onde ele vivia porque ele não pagava o aluguel. Ele devolveu a generosidade a ela, apedrejando ela pela janela, ficou jogando pedras na senhora pela janela do apartamento que era dela, pelo qual ele não estava pagando aluguel. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Depois, o maior problema foi em 1606, finalmente, quando ele, aí sim, finalmente assassinou. Esse é um assassinato sabido, documentado, inquestionável, é um fato histórico. Ele assassinou um homem chamado Ranuccio Tomassoni, que era um gangster de uma família muito rica, em um duelo. A causa desse duelo não é muito clara até hoje. Tem gente que imagina que foi por causa de dívidas, tem gente que acha que, né, existem correntes, historiadores teóricos que acham que foi por uma questão de jogo. Eles tinham tido uma desavença em um jogo anterior e foram resolver no duelo. E existe uma outra, terceira corrente bastante aceita, que foi por causa da Filide Melandroni, que era a prostituta mais famosa de Roma da época, era assim, tipo uma prostituta celebridade, né? Tipo, ela era estrela, uma prostituta muito cara, muito glamourosa, muito chique, que era modelo do Caravaggio, também concubina dele, mas que tinha sido já agenciada por esse Ranuccio. Ele tinha sido como se fosse o agente cafetão dela. Então teria sido uma briga por causa desta moça. E, inclusive, existe uma corrente, né, e tem aí livros e coisas que falam que, inclusive, o Caravaggio castrou esse homem com uma faca antes de matar o dito cujo. Seriously, what the fuck are you doing? Uma vez que ele assassinou esse homem, a família dele, que era uma família muito rica, jurou vingança, e aí o Caravaggio partiu de novo e ele passou o resto da sua vida no exílio. E aí ele viajou, ele já tinha viajado muito ao longo de sua vida, ele sempre foi muito errante, inclusive tem um mapa das viagens dele, vai aparecer aqui no vídeo, mas depois desse assassinato, ele foi para o exílio. Ele primeiro foi para Nápoles, onde ele conheceu a Ordem dos Cavaleiros de Malta, e aí ele produziu muito para a obra, para a ordem, eles encomendaram algumas obras para ele, ele produziu para eles durante esse período, mas acabou que ele se enfiou numa briga com um dos outros cavaleiros de Malta. Esse outro cavaleiro que brigou com ele ficou seriamente ferido e ele acabou expulso da Ordem de Malta. Daí ele foi para Sicília e ele retornou para Nápoles, onde ele veio a morrer. As circunstâncias da morte dele são muito misteriosas até hoje. Acreditavam-se que ele tinha morrido de sífilis, acreditavam-se que ele tinha morrido de uma febre chamada febre mediterrânea, que era uma doença ali do sul da Europa, ali do Mediterrâneo. Eu não conheço essa doença, mas enfim, é uma que especula-se. Especula-se que ele tenha morrido de malária e eventualmente tem gente que posteriormente foram descobertos restos mortais em 2010 que as pesquisas, os exames de DNA, os exames laboratoriais provaram que eram do Caravaggio. Então, em 2010, descobriram-se esses restos que são sim dele e que continham chumbo. Então, uma das outras hipóteses é que ele tenha sido envenenado por chumbo ou que ele tenha morrido numa briga. Enfim, não se sabe muito bem exatamente, as circunstâncias de morte dele são bastante misteriosas até hoje. Porém, muita gente acredita que ele tenha sim sido assassinado ou pela família lá do cara que ele assassinou, ou os próprios cavaleiros da Ordem de Malta tenham mandado uma ordem de assassinato para ele. A questão é que, né, não se sabe, existem muitas hipóteses. Ele foi o primeiro artista desde a Idade Média que sofreu rejeição em algum grau, justamente pela sua singularidade artística, justamente porque ele insistia nesse realismo, ele insistia que a feiura era algo a ser mostrado, as dores do mundo, a pobreza, a miséria, as feridas, tudo isso tinha que ser mostrado. Ele achava, inclusive, que a arte renascentista, linda, maravilhosa, perfeita, era falsa, mentirosa e cínica, porque não mostrava o mundo como ele era. O mundo é feio, o mundo é cheio de dor, o mundo é cheio de miséria, o mundo é cheio de feiura. A maioria das pessoas sofre, a maioria das pessoas sente... Todas sofrem, né? Mas, enfim, as pessoas sofrem, a maioria das pessoas vive em condições muito adversas, a maioria das pessoas vive com pobreza, a maioria das pessoas vive com muitas dificuldades. A vida é difícil, a vida é dura, o mundo é feio, o mundo é sombrio, o mundo é, acima de tudo,
muito violento. Então, que não fazia sentido a gente esconder toda a feiura e a violência do mundo. Pelo contrário, ela tinha que ser mostrada. E essa força dele, essa insistência nesse realismo, causou com que ele acabasse sofrendo uma rejeição, principalmente da igreja. Inclusive, é muito comum a gente ver obras do Caravaggio com o mesmo título, mas duas versões, porque muitas vezes a igreja encomendava uma obra para ele, ele pintava, diziam que não tinham gostado, porque achavam que era chocante, que era violento, que era visceral demais, que era meio nojento. E aí mandava ele fazer de novo, ele ia lá e fazia uma versão mais suavizada, né? Um pouco menos violenta, um pouco menos grotesca, né? Um pouco menos... Inclusive, por essa insistência, inclusive ele tinha esses problemas com a igreja, inclusive por essa insistência dele em mostrar, né, as pessoas da Bíblia como pessoas reais e tentar retratar os acontecimentos da Bíblia como se eles estivessem acontecendo ali do nosso lado, né? Não como se a gente estivesse lendo um livro na época dele, 1600, sei lá quantos anos depois, e não retratar aquilo como representações de uma literatura, mas tentar retratar aquilo como coisas que estivessem acontecendo ali com o povo dele, do lado dele, a multidão, a massa, né, os desvalidos, os combalidos, os esquecidos do mundo que ele queria retratar. Era realmente, artisticamente, um ato de muitíssima coragem. Agora vamos falar aqui sobre algumas das obras mais conhecidas e mais famosas dele.